terceiro dia após o baile, quando Nani, 5 minutos antes das 3 horas, ia irromper sala dentro com a bandeja e o estojo de facas, sua atenção foi de repente atraída para a porta da frente. Nani ouviu o ruído mais enérgico que a ponta de um chicote de cavalgada conseguiria produzir, e embora tivesse tido recomendações da senhorita Watson para não deixar ninguém entrar, voltou meio minuto depois com um olhar de desajeitado aborrecimento para abrir a porta para Lord Osborne e Thomas Grave. Não é difícil imaginar a surpresa das jovens. Nenhum visitante teria sido bem-vindo naquele momento, mas aquele tipo de visita, principalmente Lord Osborne, um nobre que não era familiar, era realmente aflitiva. Ele próprio parecia um pouco sem graça, pois ao ser apresentado por um tranquilo e volúvel amigo, disse alguma coisa sobre ter a honra de visitar o Sr. Watson, embora não pudesse deixar de tomar para si o elogio da visita. Emma estava longe de apreciar a presença dos dois ali. Ela percebia toda a incongruência entre seus visitantes e o estilo muito humilde em que sua família era obrigada a viver. E tendo na casa da tia conhecido muitas das elegâncias sofisticadas da vida, tinha perfeita noção de tudo que poderia ser ridicularizado por pessoas mais ricas em sua moradia atual. Da dor desses sentimentos, Elizabeth sabia muito pouco. Sua mente simples ou seu raciocínio mais estreito a salvaram dessas mortificações. E, embora se encolhesse sobre um senso geral de inferioridade, ela não sentia nenhuma vergonha específica. O Sr. Watson, como os cavalheiros já tinham ficado sabendo por Nani, não estava bem o bastante para sair de seus aposentos. Com muita cerimônia, eles tomaram seus assentos. Lord Osborne perto de Emma e o conveniente Sr. Musgrave, muito animado com a própria importância, do outro lado da lareira, ao lado de Elizabeth. A ele não faltavam palavras, mas depois que Lord Osborne expressou sua esperança de que Emma não tivesse pegado um resfriado no baile, ficou sem dizer mais nada por algum tempo e conseguia apenas gratificar seus olhos, lançando-os ocasionalmente na direção da bela vizinha. Emma não estava inclinada a se esforçar muito para distraí-lo, e após muito trabalho mental, ele produziu a observação de que o dia estava muito agradável e encadeou em seguida a pergunta: "As senhoritas foram caminhar esta manhã?" "Não, senhor, achamos que os caminhos estavam muito lamacentos." "As senhoritas não usam botas de cano médio?" E depois de outra pausa: "Nada combina mais com um belo tornozelo do que uma bota de cano médio. Nanquim com detalhes em preto fica muito bonito. As senhoritas não gostam de botas de cano médio?" "Gostamos sim, mas, a menos que sejam robustas, de uma forma que prejudicará sua beleza, elas não são adequadas para caminhar no campo. As damas deveriam cavalgar no tempo chuvoso. As senhoritas cavalgam?" "Não, meu senhor.
Admira-me que nem todas as damas cavalguem. Uma dama nunca ficará tão bela como quando está montada em um cavalo. Mas nem todas as damas têm a inclinação ou os meios. Se soubessem como cavalgar, lhes caíam bem, todas teriam a inclinação. E imagino, senhorita Watson, que se tivesse a inclinação, os meios logo seriam conseguidos. O senhor acha que sempre fazemos o que queremos. Esse é um ponto no qual as damas e os cavalheiros discordam há muito tempo. Mas sem fingir decidir a questão, posso dizer que há circunstâncias em que nem mesmo as mulheres podem controlar. A economia feminina consegue muitas coisas, meu senhor, mas não pode transformar uma renda pequena em uma grande renda. Lord Osborne ficou calado. Os modos da moça não tinham sido nem pomposos nem sarcásticos, mas havia algo em sua suave seriedade, bem como em suas próprias palavras, que o fez pensar. E quando ele se dirigiu a ela de novo, foi com um grau de atenciosa propriedade que diferia completamente do estilo meio desajeitado e meio destemido de suas primeiras observações. Era novo nele o desejo de agradar a uma mulher. Era a primeira vez que ele pensava em como deveria ser tratada uma moça na situação de Emma. Mas como não lhe faltavam nem bom senso nem boa disposição, ele não deixou de sentir os efeitos disso. A senhorita está há pouco tempo nessa região, disse ele com um tom de um cavalheiro. Espero que lhe agrade. Ele foi recompensado com uma resposta cortês e uma visão mais generosa e completa do rosto dela do que antes ela havia lhe oferecido. Desacostumado a fazer esforço e feliz em contemplar a moça, ele então ficou sentado em silêncio por alguns minutos, enquanto Tom Musgrave tagarelava com Elizabeth, até os dois serem interrompidos por Nanny, que, entre abrindo a porta e colocando a cabeça para dentro, disse: "Por favor, senhora, o patrão quer saber por que não serviram o jantar dele ainda." Os cavalheiros que até esse momento não prestaram atenção em nenhum sintoma, nem mesmo positivo, da proximidade dessa refeição, agora saltaram de pé e pediram desculpas, enquanto Elizabeth dizia num tom ríspido para Nanny que ela devia dizer a Beth que recolhesse as aves. "Fico triste que seja assim", acrescentou ela, dirigindo-se bem-humorada para Musgrave, "mas os senhores não calculam como fazemos tudo muito cedo." Tom não tinha nada a dizer de sua parte. Ele sabia muito bem daquilo, e aquela honesta simplicidade, aquela verdade tão sem acanhamento, o deixaram perplexo. As despedidas de Lord Osborne tomaram algum tempo, ficando ele mais inclinado a falar, quanto mais curto ficava o tempo para fazer isso. Ele recomendou exercícios, apesar da lama, elogiou mais uma vez as botas de cano médio, pediu que Emma permitisse que sua irmã lhe enviasse o nome do sapateiro e concluiu dizendo: "Meus cães estarão caçando por aqui na próxima semana. Acho que eles vão ser soltos em Stanton Wood, quarta-feira, às 9 horas. Menciono isso com a esperança de que as senhoritas
se sintam atraída a ver o que se passa. Se amanhã estiver tolerável, por favor, concedam-nos a honra de nos desejar boa sorte pessoalmente. As irmãs se entreolharam atônitas quando os dois visitantes se foram. Essa é uma honra e tanto, exclamou Elizabeth finalmente. Quem pensaria que Lord Osborne pudesse vir até Stanton? Ele é muito bonito, mas Thomas Grave é de longe o mais elegante e moderno dos dois. Achei bom que ele não tenha dito nada para mim. Eu não conseguiria conversar com um homem tão grandioso por nada nesse mundo. Tom foi muito agradável, não foi? Mas você o ouviu perguntar onde estava a senhorita Penélope e a senhorita Margaret logo que entrou? Isso me fez perder a paciência. Achei bom que Nanny não pôs a toalha na mesa. Entretanto, teria sido tão constrangedor, só a bandeja não teve importância. Dizer que Emma não tenha ficado lisonjeada com a visita de Lord Osborne seria afirmar algo muito improvável, descrevendo uma jovem muito estranha, mas a gratificação não foi pura. A vinda dele foi algo que poderia ter satisfeito sua vaidade, mas não combinava com seu orgulho, e ela preferiria ter sabido que ele desejava visitá-la sem de fato fazê-lo, a que ele viesse até Stanton. Entre outros sentimentos de desagrado, ocorreu a ela se perguntar por que o Sr. Howard não tinha se valido do mesmo privilégio para vir visitá-la acompanhando Lord Osborne. Mas ela estava muito disposta a supor ou que ele não soubera nada sobre a visita ou havia declinado de tomar qualquer parte em uma atitude que era tão impertinente quanto polida. O Sr. Watson não ficou nada feliz quando soube da visita. Um pouco rabugento pela dor que o afligia e indisposto para ficar satisfeito, ele simplesmente respondeu: ora, que motivo poderia haver para a visita de Lord Osborne? Moro aqui há 14 anos sem ser notado por ninguém da família. Deve ser uma das asneiras daquele sujeito desocupado, Thomas Grave. Não posso retribuir a visita, não retribuiria se pudesse. E no encontro seguinte com Thomas Grave, ele foi incumbido de enviar um pedido de desculpas para o Osborne Castle, com a justificativa mais que suficiente do delicado estado de saúde do Sr. Watson. Uma semana ou 10 dias se passaram tranquilamente. Após essa visita, antes que alguma nova agitação surgisse para interromper, durante meio-dia que fosse, o calmo e afetuoso convívio das duas irmãs, cuja consideração uma pela outra só crescia, motivada pela intimidade que foi se formando entre elas. A primeira circunstância que interrompeu essa paz foi o recebimento de uma carta de Croydon, anunciando o breve retorno de Margaret, e uma visita de 2 ou 3 dias do Sr. e da Sra. Robert Watson, que deveriam trazê-la para casa e desejavam ver Emma.